Fala, amante da cachaça. Em Brasília, 22 horas e 1 minuto. Nós acabamos entrando um pouquinho atrasado porque eu não tive dados o suficiente para entrar ao vivo com vocês. Não sei o que aconteceu aqui, mas não funcionou. Mas seguimos assim. Boa noite aí. Já vi que o pessoal de Paraty estão entrando. Pedro, meu amigo, você por aqui. Já vi a Duda também por aí. Que legal, que massa. Bora de live cachaceiro, uma semana super especial para nós aqui. Estaremos em todas as lives com uma mulher presente na live. Isso é fantástico, isso mostra a evolução do nosso setor, mostra a mulher permeando todos os lugares possíveis. Onde ela quer estar, ela está. E isso é muito mágico, é muito bacana. Eu fico muito feliz de ser também uma mola para que isso aconteça. Então, boa noite, agradeço aí a presença de todos vocês. Semana 13 da Live Cachaceira, vamos até a semana 15. Semana que vem a penúltima semana e depois, enfim, a última semana de Live Cachaceira e a gente segue com os projetos por aí. Não é isso? Bom, vou chamar a Duda, que já está por aqui. A gente tem muito assunto hoje, muita coisa boa, vocês vão conhecer que legal que é. Vamos lá, deixa eu te achar aqui, já estou te achando. Ah, estou escutando Carmen Miranda, Camisa Listrada, fala sobre Paraty. Essa é uma música que a Maria Eduarda gosta. É isso, salve a cachaça. Oi, Eduarda. Boa noite, Marcel. Como vai? Boa noite. Tudo bem aí? Que bom vê-la aqui pela lente da Eu Amo Cachaça. Que legal. A gente já se conhece por voz, por mensagens, mas olhando um para o outro aqui é diferente. Legal. Isso aí. Prazerzão estar aqui hoje. Você tá me Tá dando ouvindo pra... bem? Eu ia te te escuto bem, o áudio tá bem claro, acho que para as pessoas aí também tá muito bom. O que eu vou te pedir? Não sei se dá para baixar o celular um pouquinho, só para o seu rosto sair dessa frase aqui de baixo, aqui, ó. Aí, quase foi. Um Ele pouquinho voltou. mais? Aí, acho que agora você tá inteira pra gente aqui. Ficou bom? Legal, Tá bem. ficou bom. Bem-vindo à Live Cachaceira, Maria Eduarda. Você já Obrigada. conhece um pouquinho o meu ritmo aqui. Eu começo sempre fazendo advertência para o consumo de bebidas alcoólicas, que a gente está num perfil aqui de bebida alcoólica, de cachaça, então é importante a gente falar sobre consumo responsável, consumo consciente, que as pessoas saibam que álcool é álcool, seja da cachaça, seja da cerveja, do vinho, do uísque, do conhaque, do rum, do gin, da vodka. O álcool ele é Sim, prejudicial à saúde se consumido em excesso, então a gente precisa fazer essa advertência aqui. muito legal. E sigo com o protocolo de deixar aqui nossa solidariedade às pessoas com entes vítimas da Covid. A gente ainda está em fase de mais de 1.000 pessoas morrendo por dia, então a gente ainda precisa de estar muito conscientes sobre higiene, sobre máscaras, sobre ficar em casa quando for possível e necessário ficar em casa. Então fica aqui também a nossa solidariedade a essas pessoas. Como, como que está aí em Paraty? Tem casos em Paraty? Você está em Paraty, né? Sim, tô aqui em Paraty, tô junto da família, mas infelizmente nós temos bastante casos. A cidade não é muito grande, né? A população não é muito grande. E com isso, em estatística, a gente tem bastante casos. Mas pedindo para Nossa Senhora, né, que é a nossa protetora aqui, que Nossa Senhora dos Remédios, que possa nos proteger e seguir em frente. Nossa cidade é turística, infelizmente está fechada, né? Mas é para um bem maior. Em breve estaremos todos Com juntos, certeza. todos tomando uma cachaçinha, né? Com certeza, com certeza. Por enquanto a gente vai por aqui, né? Vai por aqui, vai de várias outras maneiras digitais.
Bom, Sim, gente, Maria Eduarda, paratiense, caiçara de alma, né, formanda em arquitetura e urbanismo, estudiosa sobre cachaça e sobre a cultura e a história da cachaça em Paraty. Eu e a Maria Eduarda, eu e a Duda, a gente nos conhecemos pelas redes sociais inicialmente, depois pelo grupo da Eu Amo Cachaça. E então a gente se falou por mensagens, se falou por telefone, a gente veio construindo essa live aqui. Que prazer ter você aqui comigo. A nova geração da cachaça, você é muito nova, é legal ter pessoas diferentes, pessoas que a gente não está acostumado a ver nas nossas discussões. Eu estou muito feliz de estar com você aqui, e mais feliz ainda por saber que você era uma pessoa que está dentro do nosso grupo da Eu Amo Cachaça. sim, Marcelo, é algo inexplicável estar aqui falando de uma coisa que eu gosto muito, né? Que eu sou apaixonada. E como você falou, é difícil, né? Agora a gente está começando a ver mais jovens, né? Nesse mundo da cachaça, mas é muito importante. Somos nós que vamos levar, né, adiante, somos nós que vamos levar esse legado. Então, para mim é um prazer enorme. Como te falei, é a primeira vez que eu estou falando aqui para um público que entende de cachaça, né? Então, estou até um pouco nervosa, mas acho que vai fluir bem. Então, é um convite, né, para os jovens. Não podemos esquecer jamais, né, dos mais velhos, que são os experientes, mas vamos trazer essa Com força certeza. do jovem, né, esse gás, para que possamos valorizar cada vez mais o nosso produto. Com certeza. Fica tranquila porque você tem cachaça na veia, tá? Então vai seguir suave. Bom, pessoal, a Duda, ela, para vocês entenderem quem é a Maria Eduarda, a Duda, a Dudinha Porto, eu queria que você se apresentasse um pouco mais, que você falasse sobre essa sua jornada na cultura cachaceira, no seu interesse pela história da cachaça e mais especificamente pela cachaça de Paraty, né? Sim, então, Marcel, como você falou, cachaça está na minha veia, né? Eu não sei onde ela começa e onde ela termina por aqui, mas eu tenho um processo aí dentro da cachaça. Eu venho de família de alambiqueiros, né? Começa lá com o meu tetravô, que deixa de herança o Alambique Boa Vista, né? A Fazenda Boa Vista, a Fazenda a Vapor, tem vários segmentos para nomes aí. E ele deixa para minha bisavó, né? Que inclusive minha mãe tem o mesmo nome dela, que é Maria Emília, e mais conhecida como Dona Santa. A Dona Santa se casa com meu bisavô, José Melo, e aí a gente começa essa tradição na família Melo, né? Com o nome Melo. Antes era o Correia e a gente traz. Aguenta aí. Acho que não funcionou. Ah, funcionou, voltou. Tá me Oi, ouvindo? Duda, desculpa, eu acho que as pessoas deixaram de me ver um pouquinho, inclusive você, porque eu estava mudando aqui de uma banda para outra. Eu parei no seu que deixou para o seu bisavô. Desculpa. Legal. Então, vamos voltar um pouquinho. Então, o meu tetravô deixa para minha bisavó, né? Minha bisavó se chamava Maria Emília, que é o nome que minha mãe carrega também. Então, mais uma ligação aí. Então, ela se casa depois com o José Melo, e é aí que o nome Melo vem aparecer, né, no ramo da cachaça. Na Fazenda Boa Vista, onde era produzida a cachaça, Fazenda a Vapor, tem vários nomes aí para a fazenda, mas certo é que produzíamos cachaça lá, e hoje a gente ainda tem um primo que ainda produz, vou chegar nesse assunto, né? Mas cachaça de boa qualidade, né? Que era muito conhecida, como a Quero Essa, Colonial, e e aí por diante vai se entrelaçando com a história de Paraty, se entrelaçando com a história do Brasil, né? Que a cachaça está presente em tudo isso. E depois depois eles passam o legado para um tio, irmão do meu avô, né? Então, Uhum. o tio Antônio. E o tio Antônio é pai do Eduardinho, da Coqueiro.
Ah, olha aí. Sabe com o que que eu tô É, aqui, cara? Eu vim acompanhado de coqueiro, ó. opa, aí Na hora, sim. na hora que você falou aí, fazenda. é, Eu tô com Boa Vista na cabeça, não é Boa Vista, não? A da Ah, Coqueiro hoje repete o nome da fazenda aí. antigamente era a Fazenda Boa Vista, né? Ah, então tá. Eu E escutei Boa hoje, Vista. hoje é na Destilaria Engenho d'Água, que é no Cabral. Mas aí então esse legado do tio Antônio passa para dois filhos dele, que é o Eduardinho da Coqueiro e o Luiz. Luiz Maurício, mas que todo mundo conhece como Luiz Piranha, que produzia Vamos Nessa. Infelizmente hoje o Luiz não está mais conosco, mas tenho certeza que está brindando com a gente lá em cima, né? E então hoje a nossa produção, né? A família produzindo. Eu não faço parte da produção, faço parte da história. Mas estamos aí com o Eduardinho, com o Dudu, com o Ângelo, né, que são os filhos dele, com as meninas também, que estão dando seguimento aí. E a produção segue por esse lado e eu sigo para um outro lado, sigo para a área de pesquisa. Como você me apresentou, eu fui para a área de arquitetura. Tá, primeiro contei. Quantos anos você tem, Dudu? Ah, vamos lá então. Então vamos começar do início. Sou paratiense, né? Nascida e criada em Paraty. Para quem me conhece, acho que são duas palavras que eu mais falo na vida, é Paraty e cachaça. Ou a Sou mesma coisa? apaixonada. Ou a mesma coisa, são sinônimos, não é mesmo? É. E eu sou apaixonada pela minha cidade, apaixonada pelo mar e apaixonada pela cachaça, ou seja, eu tenho tudo aqui em casa, né? E tenho 23 anos, então eu sou muito nova aí Uau, nesse ramo, que massa. mas minha curiosidade de menina vem desde criança mesmo, de querer saber como que a cana-de-açúcar virava cachaça, né? E por que que passarinho não pode beber e criança também não? Mas é o Boa. certo. Minha filha começa a me perguntar isso. Boa. Então, explica para ela que nós pequenas somos como passarinhos. Ainda não podemos beber, mas em breve ela vai poder degustar também. Boa. Gostei. E então, como você citou, sou caiçara de alma, né? Você me Que é ser perguntou caiçara de alma? Te perguntei isso isso mais aí. cedo hoje. O que É é ser isso que eu ia caiçara de alma? citar. Então, eu falo que eu sou caiçara de alma por um simples motivo. O caiçara é aquele que vive da pesca, né? Que vive na beira da praia, que vive da lida do mar. Eu, infelizmente, ainda não moro na beira da praia, na beira do mar, moro próximo, mas não vivo, né, essa vida caiçara, no qual meus avós viveram, que meus tios e minha mãe viveram. Então, por isso, eu não me considero uma legítima caiçara, mas uma caiçara de alma, que defende a cultura, que é apaixonada por tudo isso aqui. Que show. Que show. E aí a Duda entra na faculdade, vai fazer arquitetura e urbanismo. É aí perto, né? No estado de São Paulo, não é isso? Isso, eu faço faculdade em Taubaté, no Vale do Paraíba. Está se formando, inclusive. Isso, formo finalzinho desse ano, se tudo correr bem. E aí vem um TCC em arquitetura e urbanismo sobre cachaça. Então eu queria que, como é que você chega aí? Por que que você escolhe essa temática? Você já começou falando um pouco de como a cachaça está na sua veia. Eu até te digo, você Sim. tem 23 anos de experiência, tá, com cachaça. Que bom. Muito mais do que muita gente que está nessa live, com 80 anos. Tá Então, certo, mas. você tem 23 anos de experiência, mas por que que você escolhe a cachaça para estar no seu TCC? Então, isso daí já é como eu falei, uma curiosidade de menina e tudo. E aí eu resolvo meio que deixar a cachaça de lado. Falei para minha mãe, mãe, eu não quero ir pro lado da cachaça, vou fazer arquitetura. E vou deixar um pouco isso de lado e tudo. Beleza, cheguei lá na faculdade, me deparo com a história, né, da arquitetura colonial. Já faço referência novamente à cachaça, novamente aqui. E aí foi correndo até que um dia
ainda no meu primeiro ano, eu converso com o meu professor de sociedade. Não sei se o Zé tá aí, Zé Osvaldo. E aí o Zé pergunta para mim, Duda, por que você não leva isso para uma parte mais formal? Por que você não transforma, né, essa sua curiosidade numa pesquisa? Aí eu falei assim, olha, vou ser bem sincero, eu queria fugir um pouco disso, mas vejo que eu tentei sair da cachaça, mas a cachaça não sai de mim. E nunca deixei de provar, nunca deixei de gostar, mas queria ir para um lado profissional diferente. E Uhum. aí, com essa conversa, né, com o Zé e tudo, eu falei assim, não, Zé, então vamos fazer o seguinte, eu topo esse desafio, eu vou me entregar totalmente, então, à história da cachaça. Principalmente a história da cachaça de Paraty, né? E aí, vim trazendo isso desde o meu primeiro ano de faculdade. Chegou no segundo ano, eu tranquei a faculdade durante um ano, preferi ficar um pouquinho aqui, estava muito longe de casa. E com isso, eu fiquei um ano no Instituto Histórico daqui de Paraty, que um amigo meu está presidente, tem uns outros amigos que fazem parte também. E aí o Amaury me abriu as portas nesse momento e eu comecei a pesquisar mais a fundo os documentos, né, agregando esse valor à minha pesquisa. Daí para lá, o TG não tinha como ser outro, né? Que a gente chama lá de TG, É, que é trabalho de graduação, é o TCC. E aí não teve muito para onde correr, eu tive que limitar um pouco. Então, dentro de todos esses alambiques, que nós vamos mostrar uns números aí depois, eu escolho 8 alambiques para trazer para o meu TCC. Então, o tema do meu TCC é Rota e Museu da Cachaça de Paraty, Memória das Construções e Ruínas de Engenho. que legal. Então, o que eu vou trazer nesse trabalho, né? Eu vou propor uma rota turística para esses alambiques desativados, que eles tenham uma boa infraestrutura, que eles deixem de ser ruínas, deixem de ter esse uso inadequado que algum deles estão tendo, para que venha valorizar nossa cultura, nossa história, né? E o museu é que eu, como uma futura arquiteta, devo propor também um projeto arquitetônico. E nada melhor do que trazer, né, um local edificado para poder as pessoas que vierem aqui, e principalmente a nossa população, tenham um lugar para visitar, um lugar para ter umas atividades voltadas tanto para a história da cachaça quanto para a história de Paraty. Então eu costumo dizer que esse museu vai contar a história de Paraty através da cachaça. Que show, que show. Parabéns. Eu não conheço Paraty, tenho uma vontade imensa de conhecer Paraty. Já falei com a minha esposa, já falei com todos os meus, que a única viagem que eu vou me permitir ir é Paraty. Eu preciso conhecer a cidade e viver aí essa emoção da cachaça com vocês. Quero te falar um negócio. A Dirlene tá passando vários comentários, as pessoas te parabenizando aí por ser tão jovem e ter interesse na cachaça, mas eu queria destacar um dos comentários, que é a Dirlene, que é uma mulher pioneira na cachaça, que carrega a bandeira da cachaça há mais de 40 anos, que é a produtora da cachaça Germana. A Dirlene, num dos comentários, ela te parabenizou por ser tão jovem e por ter tanto interesse pela cachaça desde cedo. Então, só queria registrar aqui, em nome da Dirlene, o parabéns de várias pessoas que estão falando com você aí. Ah, Ô que Duda, legal. a gente já Obrigada. percebeu aqui que você nasceu com a cachaça no sangue, como a gente já tinha falado, isso te ajudou, né? Te incentivou a tomar a decisão por estudar a cultura da cachaça em Paraty, a cultura do seu povo. Para a gente dar uma introduzida assim, explica como é que está a cachaça para Paraty. Como é que é Paraty e a cachaça? Sim, atualmente a gente vive um ciclo onde a gente vai tratar um pouquinho mais para frente também, que é o ciclo do turismo, né? E o que seria o turismo daqui de Paraty sem a cachaça? Eu, às vezes me pergunto isso. Nós temos lindas praias, né? Uma parte paisagística maravilhosa, muitas ilhas, né? Um povo super acolhedor, modéstia à parte.
mas eu acredito que muitas pessoas venham aqui à procura da Paraty, né? Então eu vejo que tanto essa beleza natural quanto essa beleza engarrafada que a gente tem, elas se complementam. E eu acho que isso tende a se valorizar ainda mais, porque o público hoje, né, o público cachaceiro tá se mostrando muito mais ativo, tá procurando mais. E a nossa fama e fato de boa qualidade, né, faz com que os turistas venham conhecer, né? Então eu acho que essa relação do turismo com a cachaça ainda tem muito a crescer, né? Estamos num processo. A vida é um processo, né? Então nós Sim. estamos nesse processo de melhorar a cada dia. E acredito que está legal, mas que a gente consiga melhorar ainda mais. Eu não tenho dúvida. Para cima e para frente sempre. Sempre, é isso aí. Vamos lá. Você está tomando alguma coisa aí para dar uma relaxada? Ó, eu O que, comecei que você aqui tem aí hoje. perto de você? Hoje eu recebi uns presentes aqui Ah, hoje foi dia que de presentes. Já sabia que você estaria na live? eu compartilhei aqui com os contatos e rapidamente o Norival da Engenho do Ouro veio me Uau, trazer. Hoje pela manhã ele me acordou com um café da manhã cachaceiro, né? olha que massa. Ele veio aqui pessoalmente me parabenizar por tudo isso, incentivar, agradeço muito a ele. E ele trouxe 3 cachaças aqui. Uma é a Grápia. Eu Gente de ainda não bebi ouro, nada, mas vou molhar o bico um pouquinho com a Grápia aqui. É uma madeira brasileira, né, que eu gosto muito. E na hora dá que umas ele me notas mais trouxe, doces, né? sim, Ó, fica de grato, então. Que ele te levou três. Engenho de Ouro, que é a pioneira aí da destilação a vácuo, né? isso, ia deixar ela mais pra frente. Não, deixa ela mais para frente aí. Lá na hora que a gente for falar dos engenhos atuantes de Paraty, você fala. Pronto, Legal. agora você já afinou aí as palavras. Aí eu já vou te pedir para você falar sobre a história da cidade de Paraty. Eu sei que teve a revolta da cachaça lá do Rio de Janeiro, que foi importante para a cidade de Paraty. Queria que você contasse um pouco de como que foi o povoamento, como que ela se tornou autônoma depois, a importância de Paraty durante o ciclo de ouro, só para as pessoas entenderem que tem muita história por aí, a ponto de hoje a cidade ser patrimônio da humanidade, né? Isso aí. Então, vamos começar com, como a gente está falando aqui até todo tempo, que uma se entrelaça na outra, e vamos começar com o povoamento, né? Povoamento de Paraty começa na Vila Velha, você vai conhecer quando vier aqui. Hoje se chama Morro do Forte, né? Monsenhor Pizarro passa por aqui entre 1794 e 1796, mais ou menos. E ele Século relata XVIII ali. isso, ele relata, né, que ao conversar com os nativos daqui, que eles, desde 1600, a Paraty já tem essa situação de ter um povoamento, né? Já se constrói a Capela de São Roque, então lá no alto da Vila Velha, e o construir uma capela é sinal de assentamento social, né? Naquele tempo. Então ali já começa a cidade de Paraty, a cidade que hoje, né? Hoje é a cidade de Paraty, mas lá então começa a vila, o povoamento. Então, o nome Paraty ele vai surgir com a expedição de Martim Afonso de Sá. Ele passa por aqui em aproximadamente 1532 para subir a Serra dos Guaianazes, né? Que hoje a gente conhece como a Paraticunha ou a Estrada Real do Ouro, né? Então já começa aí com os índios Guaianazes e depois vai passar com a Martim Afonso de Sá, que eles começam a subir, né, do litoral para o Vale do Paraíba e começam a conhecer, então, Paraty e conhecer, né, ali
ali São Paulo, toda aquela região. Então, com essa passagem por aqui, nós temos a abertura do Porto de Paraty. Então, começa a chegar as mercadorias, né, que vão começar a ir para esses outros lugares por intermédio dessa serra, que a gente vai chamar também de Serra do Facão. Se eu citar em algum momento aqui como Serra do Facão, é a mesma serra. Mais tarde um pouco, o povoado recebe uma doação de Maria Jacome de Melo. Maria Jacome de Melo é dona de uma grande Seis Marias aqui em Paraty, e ela doa aonde é hoje o centro histórico, para que possa se desenvolver, né, esse povoado. O único pedido dela é que se faça uma igreja, que foi a santa que eu me referi aí, que é a nossa padroeira aqui, Nossa Senhora dos Remédios. Legal. Então, no início, a gente tem essa questão, né, de que o santo padroeiro era São Roque, por se já ter a capela. Depois ele passa a dividir aí com Nossa Senhora dos Remédios. Nesse momento, a gente já começa a ter relatos, né? Nossa história oral aqui é muito forte. Talvez a gente não tenha muito isso documentado, mas a história oral é o nosso bem maior, né? Eu Então, adoro o negócio do tradição oral. Nando Chaves sim, fala muito assim, por tradição oral da minha família, que legal. A tradição oral, eu acho que ela é super válida, dependente dos registros. exatamente. Você falou de Nando Chaves e eu quero agradecer a uma pessoa aqui de Paraty também, Vai? que é meu mentor, e ele fala exatamente isso, que a nossa história oral é a coisa mais rica que nós temos. É o Júnior Melo. Que legal. Júnior é a salvaguarda da nossa história aqui. Não sei se ele está aí na live, mas depois vou encaminhar para ele com certeza. E Júnior tem toda essa história que eu estou te contando aqui de uma forma linda de se contar. Quando você vier aqui, prometo uma visita também. Uma visita, por favor, vou cobrar. Pode deixar. Então, segundo a tradição oral, nós já temos aqui já começa a surgir a produção de aguardente. Então, o povoado de Paraty e a produção de aguardente já começam a caminhar juntos. Um pouquinho mais para frente, em 1644, os moradores da vila, do povoado, né, começam a querer servi-la. Né? Vamos dar um up aí na situação. Eles conseguem por pouco tempo. Nós conseguimos, né? Vamos incluir nessa aí. Nós conseguimos por pouco tempo, mas voltamos a ser jurisdição de Angra dos Reis, Ilha Grande, né? Aí caminhamos mais um pouquinho. Em 1600, aí sim, a gente tem uma revolta gigantesca, tanto aqui como no Rio de Janeiro, que é a revolta da cachaça, no Rio de Janeiro, e aqui a revolta para ser elevado à vila, né? Então, o primeiro capitão, né, Domingos Gonçalves, até li aqui que é um nome grande, mas ele vem junto com a população, embarca nessa luta aí, até que Paraty consegue se denominar como vila e deixa de fazer parte de Ilha Grande. Daí por diante, a semelhança com a cachaça já é nítida e a gente começa a expandir, né? Um dos pontos principais que era essa luta era tanto por seu porto ter essa importância, né, de entrar e sair mercadoria, quanto a importância da cachaça já naquele momento. Então, em 1667, vem o decreto oficial por carta régia, em 28 de fevereiro, que é, né, a data que a gente comemora aqui o aniversário da cidade. E aí sim, a Paraty tem o nome de Vila de Nossa Senhora dos Remédios de Paraty. Né? A partir daí, o cachaça já vem avançando cada dia mais. A produção de açúcar também, mas um pouco menos do que a aguardente. Então, vamos seguindo. Até que a gente chega na descoberta do ouro. Desculpa, pode falar. Lá nas Minas Gerais. Não, é ouro lá nas Minas Gerais, né?
Isso mesmo. E aí, então, né, isso já no final do século XVII, a gente começa essa descoberta do ouro, saindo ali dos bandeirantes, saindo do Vale do Paraíba e começando a chegar em Minas. Mais uma vez, Paraty serve de porto para escoar o ouro e para receber, né, alimentos, ferramentas, né, que vinham de Portugal, passavam pelo Rio de Janeiro e chegavam no porto de Paraty. E uma das coisas, né, que mais chegava, uma das situações, né, que a gente pode falar assim, que mais chegava era o fato das pessoas escravizadas. Né? Então, chega nesse momento onde a cachaça já começa a ser moeda de troca por escravos. E esses escravos, muitos ficavam por aqui, mas muitos mais subiam a então Serra do Facão. Né? Começava a ir atrás do ouro. A Com... gente que A gente que estuda um pouquinho da história da cachaça, acredito que algumas pessoas aqui da live também lembram dessa fase triste, né, da cachaça, necessária para o crescimento, mas é triste que é essa relação, né, da cachaça ser moeda de troca com os escravos e acaba que isso é aí, né? Foi aí, aconteceu em Paraty, aí onde vocês estão hoje. Então, assim, às vezes a gente fala sobre isso, mas é muito distante para quem está aqui em Brasília, para quem está em outras regiões do país, mas para vocês de Paraty, não. Isso aconteceu aí no quintal de vocês. Então é interessante você chamar essa atenção. Não Sim, chamar atenção, você falar sobre isso. Ninguém chama atenção sobre isso. é uma coisa que eu gosto de levantar bastante essa pauta. Inclusive, eu tenho uma parte reservada lá no meu TCC só para a sociedade, né, que viveu, né, nesse momento. E é o que eu costumo dizer, se hoje nós temos uma qualidade espetacular na cachaça, nós devemos a eles. Né? Uhum. Eram eles que estavam ali a todo momento, certa forma, sofrendo por nós, né? Não é bonito a gente dizer isso, mas é uma realidade. Então, eu gosto sempre de levantar, né, essa pauta e agradecer, de verdade, a todos esses escravizados que passaram por aqui e a todos aqueles que reconhecem isso. Eu sou de uma gratidão imensa, porque é importante realmente. Então, passando por essa situação, até É, me emociono um pouco, nós temos o centro começa a se expandir, o centro histórico começa a se expandir, né? E, consequentemente, os alambiques também, né? A zona rural e zona costeira de Paraty também começa a se desenvolver cada dia mais. Nossos alambiques, nossos engenhos aqui são de partido único, né? Que é um nome, uma nomenclatura que a gente traz na arquitetura, que tem que tem todas as suas funções junto num partido só. E aí, às vezes eu brinco com os meus amigos aqui e eu falo que é exatamente isso. A nossa história, o Brasil, é tudo conciliado numa questão só. Então, geralmente na beira dos rios, na beira dos mares, para que possa ter esse processo de saída e chegada de mercadorias. uhum. Né? Passando, então, por esse povoamento, pela descoberta do ouro, a gente tem a implementação do caminho que ligava o Rio de Janeiro e Minas Gerais pela Serra dos Órgãos, que é o caminho novo da Estrada Real. Né? Então, com isso, cai um pouco o uso, né, do Porto de Paraty, mas não tanto, porque o Vale do Paraíba ainda continua nos usando bastante, e até mesmo o sul de Minas. E com isso, a gente já tem aí um número elevado de cachaça sendo produzida aqui, principalmente a cachaça branca,
né? A cachaça É, tradicional. bem tradição daí, né? A Que, cachaça branca. isso, que é uma tradição muito grande nossa, e a cachaça envelhecida já vai ser a cachaça de Minas, né? Minas já começa com isso. E aí eu trago uma questão aqui. Se nós tínhamos a cachaça branca que ia para Minas, ela ia no barril, no lombo dos burros, e demorava lá cerca de 100 dias. Então, ela já tomava uma coloração, e quando chegava em Minas, você já não tomava mais a cachaça branca, você tomava a cachaça envelhecida. Então, é meio que por aí que a gente começa a ver como que os produtos vão tomando forma, né? Com certeza. Deixa eu te perguntar aqui, até o Thiago Pires, do Música Cachaça, perguntou, tem um dado mais concreto de quantos alambiques, quantas produções de cachaça tinham em Paraty, né, no auge, assim? Você tem um dado mais concreto? Tenho sim. Vou trazer esse dado já já. Assim que Opa, começarmos a falar de Paraty como sinônimo, a gente já fala sobre já tem esse esse dado. ápice. Então, beleza. Até Sim, eu já estou na curiosidade aqui, porque vamos a gente lá. escuta realmente muita história sobre isso. Sim, então, você quer introduzir mais alguma Né? coisa aí? Não. Aí a cachaça começou a ser levada também para as Minas Gerais e já ia nos barris. E com isso a gente passa a entender como o povoado é, foi se fortalecendo, né? Foi se criando e passa a entender também a importância da cachaça para tudo isso acontecer. É isso que a gente fala, é uma mola mestra, né? É um Sim, negócio que sim. está sempre permeando ali. Eu falo muitas vezes isso, que a cachaça através da cachaça a gente conta parte da história do Brasil e você está fazendo um pouco disso hoje aqui. Isso. Tá, e aí Paraty vai se tornando importante, né? A cachaça de Paraty vai se tornando importante para todo esse processo, e aí a gente chega exatamente no que você acabou de comentar. A gente até tem lá no livro, né? Tem um livro, não sei se é o livro do. Agora eu me perdi qual é o livro, estou com câmera cascudo na cabeça aqui, mas eu não sei se é o dele. É o É dele, é o que dele. que Prelúdio da Paraty é cachaça. prelúdio da cachaça, que Paraty é tão importante para a cachaça, para a cultura cachaceira naquela época, que para chamar me dá uma cachaça, as pessoas falavam me dá uma Paraty. Então, Isso. Paraty e cachaça se tornaram sinônimos de mesmo produto. Exatamente. Até separei aqui o trecho que ele cita. No Prelúdio da Cachaça, já na primeira edição dele, ele traz, né, em 1986, ele já traz que Paraty, eu vou ler um pouquinho aqui do que ele falou, né, que eu acho que é uma representação tão forte para a gente que a gente não pode deixar passar em branco. Paraty, em 1666, ao redor de Angra dos Reis, vai alcançando de tal ritmo que, ao passar de centúria imediata, o nome da vila é sinônimo nacional de aguardente. Um cálice de Paraty diz ainda hoje. Como diz Madeira, Porto, Colares, Conhaque, Champanhe, Bordeaux, Tocai, que são terras de nomes de vinho. Né? Então, ele já em 1666, Paraty já tem essa referência. Então, temos aí 66 anos de início do povoamento para já ser reconhecida como, como um bem, né? Uma qualidade, uma boa qualidade. E, e aí, depois disso, né, a fama vai cada vez elevando mais e os alambiques já começam a se multiplicar. E aí a gente responde a pergunta do Tiago. Em 1863, nós temos um dado do Dicionário Geográfico Histórico e Descritivo do Império que diz ter 150 alambiques registrados. Uau. Então, eu gosto de trabalhar aí com esse dado que são os registrados, mas a gente sabe que muitos outros estavam por ali, né? Como no quintal de uma família, como só para a família degustar. Então, a gente tem esse dado concreto em 150 lambiques, né? E aí chega... Se for na mesma proporção que tem no Brasil hoje, em 1.100 registrados e 40 mil sem registro, se a gente fizer a mesma proporção, vai dar bastante, viu? Sim, não, aqui Quase que todo todo lugar, mundo tinha. sim.
todo quanto é lugar que você imaginar, tem alguma história, algum resquício que tinha ali uma moenda, uma roda d'água, né? E, e aí a gente traga um outro dado aqui, que Paraty chega a produzir entre 1869 e 1870 cerca de 6 mil pipas de cachaça. Esse dado é da Câmara Municipal de Paraty. Está também no livro do Dillner, né, que ele traz o acervo documental volume 2. Ele traz esse dado lá, todo redigido, tudo direitinho para gente. E vale ressaltar que cada pipa corresponde a 550 litros de aguardente, né? Então, você coloca aí um número absurdo para uma cidade tão pequena ter tudo isso de produção, né? E então, para conciliar toda essa questão do Paraty como sinônimo, como boa qualidade, eu trago uma outra referência. Paraty custava 7 mil réis a mais do que as outras localidades que produziam cachaça. Então tem mais um quê aí pra gente, né? Ó, o pessoal da Cachaça Coqueiro fez uma conta pra gente aí. Produzia mais de 2 milhões de litros de cachaça. Rapaz, é muita Imagino coisa. imagino produzir tudo isso em alambique, né? Que nessa época a gente não tinha ainda produção mais industrial, de grande volume. Então, realmente, era muita produção. Sim, é uma coisa absurda, positivamente, digamos assim, né? E aí, então, isso vai se firmando cada vez mais na cultura, né? Na cultura popular, na literatura. E aí você começou a live com uma música que eu gosto muito, que é Camisa Listrada. Inclusive, estou até de listrado aqui, Linda, fazendo legal. referência, que é uma letra de Assis Valente, mas que foi eternizada na voz de Carmen Miranda, né? Ao invés de tomar chá com torrada, ele bebeu Paraty. Demais, demais. Que história. E aí, é interessante, quando a gente analisa a cachaça a partir de Paraty, da região de Paraty, porque veio nesse ápice, e aí quando a gente está chegando ali no século XIX, tem um declínio. E, sim, é até incompreensível quando a gente fala de todo esse sucesso anterior, a gente compreender o declínio da cachaça em Paraty, não só o declínio da cachaça, né? Porque aí é o seguinte, quando a cachaça começa a sumir, a população também some. Tanto que a vila voltou a ser pequena no início ali do século XX, do final do século XIX. O que aconteceu? Então, infelizmente, essa história acontece de altos e baixos, né? Então, como você citou, lá no século XIX, a gente tem começa o declínio da cachaça e um fator primordial foi o início da produção de café, né? A produção de café começa a ganhar grandes proporções, era um custo-benefício melhor, né, mais alto. Então, muitos produtores começam a mudar a tipologia de seus engenhos, começam a deixar a cachaça e trazer para o lado do café. Mas aí acontece uma coisa, o café, ao contrário da cana, ele não se sobressai em terras paratienses. O solo aqui talvez não fosse muito do agrado, né, de grandes proporções, né, enfim. E aí, com isso, muitas fazendas começam a ser vendidas, muitas fazendas chegam até a ser abandonadas. E juntando a isso, a gente tem a inauguração da Estrada de Ferro, que liga o Vale do Paraíba, um grande produtor de café, com o Rio de Janeiro, onde começa a exportar direto do Rio de Janeiro. O Porto de Paraty acaba ficando sem uso. Então, nós não temos mais o porto para nos dar lucro, nós não temos mais grandes quantidades de produção de aguardente. E aí, para Não tinha escravos mais. Exatamente, para conciliar tudo, tem a abolição da escravatura. Então, o custo ficou muito alto para que fosse produzido, para que fosse mantido, né, todos esses alambiques. E aí, como citei, esses alambiques começam a fechar, começam a ser abandonados, vendidos. E para
aqui em Paraty, para ter um lacre total, digamos assim, nós temos a ideia de implementação do engenho central. O que seria esse engenho central? Seria ele aquele que produziria o açúcar e aquele que produziria aguardente, só ele, num certo local, e os outros produtores serviriam com a cana, né, com a mão de obra, tudo isso. Então, essa empresa, né, que se junta ali, esses empreendedores, É começam tipo uma cooperativa, né? Isso. Começam a comprar esses outros engenhos que ainda estão ali, mas esse empreendimento não dá certo. Então, eles vai e caem em declínio total. A produção de aguardente chega ao mínimo do mínimo, mas mesmo assim a gente tem ali uns pioneiros que continuam, né? Nesse momento de abandono e esquecimento, a gente tem, por um lado positivo, a gente tem a conservação do nosso centro histórico, né? Que depois vai aí ser reconhecido como patrimônio de inúmeras formas. E então, de tudo que restou daquele declínio, a gente pode tirar algo positivo disso, que foi ter, né, esse centro conservado ainda. Isso, talvez se o progresso tivesse avançado bastante aí, talvez esse centro tivesse bem diferente hoje, né? Realmente, essa parte tem que chamar atenção. E aí vem um novo ciclo, né? É uma cidade que você falou de altos e baixos, acabou de falar sobre o declínio da cachaça na região e, consequentemente, a cidade foi se enxugando, mas vem um novo ciclo e a cidade começa a se reerguer para isso. Isso mesmo. E aí, então, a gente tem um novo orgulho aí que vai se implementando a cada dia, que é o ciclo que a gente vive até hoje. Então, nós já passamos lá pelo ciclo do açúcar, que é o da cana-de-açúcar, já passamos pelo ciclo do ouro, já passamos pelo ciclo do café, e agora a gente chega no ciclo do turismo, que é o que a gente está hoje aqui bem presente, né? O ciclo do turismo, ele começa com a vinda dos moradores, dos paulistas, né? Principalmente do Vale do Paraíba, que começam a descobrir o que é Paraty. Né? Então começam a vir para cá, identificar como um bom local para ter uma casa de veraneio, começam a comprar principalmente casas no centro histórico, muitas delas já estavam em ruínas, e aí começam a ver o potencial turístico que Paraty pode ter. Né? Começa com famílias vindo em férias, que já passa para feriados prolongados, já vem para festivais, que aí a gente já começa a ter esse olhar, né, mais refinado para o turismo. E aí começa a vir pousadas, empreendimentos, né, que tornam, então, Paraty turístico. E isso acontece principalmente quando se abre a Rio Santos, a estrada Rio Santos, né, que é a BR-101. Paraty é muito próximo do estado de São Paulo, né? Até Sim, nós isso, somos muito... né? Cantinho esquerdo ali do mapa ali do Rio de Janeiro, né? Isso, nós somos a última cidade do Rio de Janeiro. Nós temos divisa com Angra dos Reis, que é Rio de Janeiro ainda, e tem as duas outras divisas são com o estado de São Paulo, que é Cunha e Ubatuba. Uhum. Então, Cunha é onde a gente cita, que tem a trilha dos Guaianazes, e que por ali tudo vai passando. Então, com a abertura da BR-101, que é a Rio Santos, né, que a gente conhece mais assim, na década de 70, aí institui mesmo o ciclo do turismo em Paraty. E aí, como citei aqui, nós temos os festivais. Flip, que é a Festa Literária Internacional, temos Festival de Jazz, que são implementados, mas um dos primeiros, se não o primeiro, foi o Festival da Cachaça, né? Que em 1982 começa com o movimento dos alambiqueiros e da ACIP, que era a Associação dos Comerciantes, né, e Industriais de Paraty,
e a fim de propagar, né, esse reconhecimento e de diminuir os impostos, né? Tudo isso para tornar a cachaça algo mais, como que eu posso dizer, mais popular num sentido positivo, né? Então, esses alambiqueiros que eu citei começam então com o seu Douglas, da Maré Alta. Maré Alta hoje não é produzida mais. Com o Eduardinho, da Coqueiro. E com o seu Aníbal. Seu Aníbal Eduardinho hoje... da Coqueira é o Eduardo que acabou de ser pai? Não, é o Eduardo pai do pai. Ah, Eduardo, pai do pai, tá bom, beleza. Então, Isso. é porque você falou Eduardinho, eu achei que podia ser o filho, mas Ah, tudo não. bem. É que aqui em casa a gente chama ele de Eduardinho e o filho é o Dudu. É o Dudu, beleza. Isso. Então, tem aí, como eu estava falando, tem o seu Aníbal, que hoje também, infelizmente, não está mais conosco. Mas eu tô com uma cachaça dele aqui, que hoje a família dele continua produzindo. É a cachaça Corisco. Hoje eu Uau, eu tenho tive... uma corisco aqui, velho. Aqui, ó. Hoje eu tive o prazer de receber essa cachaça de uma amiga minha, que é neta dele, a Inayane. Já vi que ela passou por ali. Ah, hoje, na hora que que eu fui lá buscar, até fico meio trêmula para falar. A gente começou a conversar um pouco disso. A gente se emocionou lá junto, né? Então, deixo aqui ao vivo que um incentivo para ela adentrar mais esse mundo da cachaça, para caminhar junto com a gente aí. E sensacional, são as duas, a Corisco e a Coqueiro, são as duas mais antigas hoje ainda produzidas, né? Que massa, E tem uma de cada aqui em casa. legal. E aí já abri ela aqui, já senti um cheirinho, não tomei nada ainda além Eu da não conhecia esse picadinha. rótulo dessa corisco. A minha corisco é um rótulo diferente, mais antigo. Ah, sim, essa daqui passou por uma Facelift aí, modernização né? aqui. É. É, Vem cá, nós estamos a 5 minutos de terminar. Cinco não, 6 para 7 minutos, porque eu entrei um pouquinho atrasado, de terminar a nossa primeira hora. Nós temos sei. 108, 111 pessoas na live. Olha Então que eu queria te legal. convidar para a gente voltar para a segunda hora. Queria comunicar às pessoas que quem quiser escutar um pouco mais, a gente vai entrar na segunda hora na produção de cachaça em Paraty nos dias atuais. A gente vai falar dos alambiques atualmente, vai falar da parte, um pouco mais da parte de turismo e por aí vai. Então eu queria convidar as pessoas para voltarem conosco na segunda hora. O Sim. Thiago está provocando aí, fez algumas perguntas até mais técnicas, que é mais específica também, se você sabe qual foi a primeira marca registrada de Paraty e se ela foi da família real. Acho que tem uns boatos aí sobre isso. Você tem essa Olha, informação? eu sinceramente não tenho essa informação concreta, então prefiro não O que argumentar a sobre tradição oral isso. fala? Não, é fácil. O que a tradição oral fala? Então, eu realmente não sei te dizer, nem pela tradição oral, exatamente qual foi a primeira, né? A Tá. gente tem sim a passagem da família real por aqui, inclusive o Dom João produziu cachaça junto com o Casé, né, que é o dono hoje da Paratiana, e elas estão aqui no meu cantinho também, uma Estão ali, tô vendo Paratiana, elas Pedra ali, amarela Branca, ali. né, Maria Isabel, que vai estar com a gente aqui amanhã, mas eu realmente não consigo te trazer esse dado, pelo menos E, hoje. e, Vou me e aprofundar tem, nisso aí. boa, depois você faz um stories pra gente. E tem registro da azuladinha, que é tão tradicional por aí, se ela tem registro histórico antes de cachaça, sem ser azuladinha, por exemplo? Temos, nós temos a cachaça azuladinha, ela vem com o nome primeiro de laranjinha. A Maria Isabel vai até saber dizer um pouco mais, que ela hoje produz, né, a azuladinha com o nome de laranjinha, ela tem uma boa história por trás de tudo aí. E eu separei até um tópicozinho da azuladinha um pouco mais para frente, quando a gente for começar a falar Ah, das então nossas conquistas. na segunda hora falaremos da azuladinha. Isso, O isso. pessoal estava dizendo, hoje, como é que chama o festival da cachaça dele? Porque ele já foi festival da pinga, né? Isso. Como é que é o nome hoje? Hoje é Festival da Cachaça, Cultura e Sabores de Paraty.
Mas antes era Festival da Pinga mesmo, começou ali na Santa Rita, né? Um dos nossos pontos turísticos daqui de Paraty, até acho que um dos mais conhecidos. E lá começou o Festival da Pinga e produtos típicos. Não sei se é exatamente esse nome, mas lembra os produtos típicos de Paraty. E aí depois ele vem tomando essa mudança, até porque hoje, né, é chamado de cachaça, já passou por aguardente, já passou por pinga. Então aí hoje a gente tem o Festival da Cachaça, Cultura e Sabores de Paraty, que é realizado no segundo final de semana de agosto. Então, estão todos convidados, assim que tudo isso passar, para estarem Mas não aqui. vai ter esse ano, vai ter? Não, esse ano vi até uma programação ontem da prefeitura. Acho que vai ter um circuito online, né, pelos alambiques. Acho que vai ter uma pegada histórica interessante aí, mas fisicamente a gente não vai poder ter, né? E nem vai ser lá para outubro, novembro, dezembro, é igual o Festival de Salinas. É, foi cancelado para esse ano, provavelmente. Até se tiver alguém aí da associação que puder colocar informação para a gente aí, a gente dá voz para a informação aqui, tá? Sim. Você acabou de ser convidada acho que é o professor Alexandre Santos, para você ir lá no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, que é em Salinas, para você dar uma palestra aí. Então, professor doutor Alexandre Santos. Ah, que legal. Professor, é o senhor que está lançando uma marca de bebida mista, não é? Eu acho que eu me lembro disso aí. Então, você foi convidada aí, depois você tenta falar com o professor. Eu costumo registrar aqui. Vamos tomar Ah, mais que um golinho legal. na Engenho de Ouro? Vamos sim. Agora eu vou pegar uma outra engenho de ouro. O que é agora? Agora Como é é? uma ouro. Agora É no é uma ouro, Carvalho. que é carvalho, né? Isso. Norival tem uma frase que eu tô tomando posse já, viu? Que é a arte de fazer cachaça. É. Mas As cachaças da Engenho de Ouro eu sou a tem arte lá de na estudar a loja. cachaça. Boa, boa, boa. Tem lugar e espaço para todo mundo. Saúde, viu? Um brinde para você, ó. Saúde. Cara, que legal. A gente tem muita gente na live conosco ainda. Volto a dizer aqui, essa semana, só mulheres na live cachaceira. Então hoje a gente está com a Maria Eduarda, amanhã com Maria Isabel, produtora da cachaça Maria Isabel, também de Paraty, né? Maria Isabel, que é um ícone aí na região, é um ícone no Brasil. Quarta-feira, Lívia Megre, nem sei como é que fala, Lívia, seu nome, tomara que eu não tenha errado aí o seu sobrenome, mas a Lívia é da Cachaça Colombina, de Minas Gerais, e quinta-feira estaremos com a Mônica Silveira, a Silveirinha, para falar toda a sensibilidade feminina em relação aos drinks. A Mônica que é demais lá em São Paulo. Olivia, eu não sei falar o seu sobrenome não, tomara que seja Megre. Eu não conheço a Lívia pessoalmente, mas hoje a gente já conversou um pouquinho lá aqui pelo chat do Instagram, Que massa! né? Ela repostou, né, que hoje eu estaria contigo. Eu já fui lá, já fiz uma menção também. A gente já bateu um papinho e tô ansiosa também para descobrir qual o segredo dessas colombinas, né? Qual é o segredo dessas colombianas? Eu vou te falar, eu fico nervoso para toda semana quando inicia, eu fico nervoso, eu fico ansioso. A minha mulher que diz, eu só fico mais relaxado quando chega sexta-feira e eu vejo que a gente teve uma linda semana, que nós passamos muito bem pelas lives. Essa semana, só com vocês, mulheres, eu estou sentindo uma responsabilidade muito grande, mas acho que é importante a gente dar voz, e uma linda voz igual vocês todas estão tendo. Sim, e eu te digo que meu prazer é infinito. Você vê aqui que o sorriso tá de orelha a orelha o tempo todo. Quando você veio falar comigo, queria que a Maria Isabel estivesse para ser uma semana de mulheres cachaceiras, eu falei assim, isso é comigo mesmo. Né? Muito legal. Verdade. E aí, Maria Isabel traz, né, essa essência da paratiense, da caiçara, né, caiçara de pés no chão. E eu me orgulho muito, né, de ter esse contato com ela hoje, de poder, né, tá aprendendo cada vez que eu vou lá no Alambique é um aprendizado e amanhã não vai ser diferente.
gente vai ter um Pois é. aprendizado riquíssimo, tenho certeza. Você foi foguete para isso acontecer. Você foi motor, foi foguete para isso acontecer. A gente está a 10 segundos de cair a live. Vai ser o tempo de eu salvar lá no IGTV e a gente volta para a nossa segunda hora.